Oi, oi, galera, tudo bem com vocês? Bom, mais uma semana, né? Mais uma aula de redação. Estou aqui hoje para falar com vocês sobre uma revisão X, né? Aquela revisão top, assim, para uma redação nota 800 a 1000 no Enem. Já gravei aquela aula para vocês, na qual eu passava essa receita dessa redação 800 a 1000, o que precisava ter nessa redação, de uma forma mais detalhada, né? Explicando parágrafo por parágrafo. Aqui a gente vai fazer a mesma coisa, só que é uma forma mais por cima, digamos que mais generalista, e focando mais nas últimas questões que eu falei com vocês, que era mais importante ficar atento, algumas coisas que eu acrescentei agora para o final. Então, é realmente para a gente deixar fresco na mente o que a gente precisa para construir um bom texto, e que isso não é difícil, que não são muitas coisas, são coisas básicas, mas que a gente precisa pré-estabelecer, montar um modelinho. Beleza? Então, bora lá rever tudo que a gente pautou ao longo das últimas aulas, de uma forma mais resumida, para você pegar aí e fazer um checklist na sua redação, tá? Vamos lá. Bom, primeira coisa, o que um parágrafo deve ter, né? O que cada parágrafo deve ter dentro da redação? Gente, primeira coisa é o parágrafo de introdução, né? Que é onde você vai introduzir o seu texto, você vai problematizar, né? Coloquei aqui problematize um pontinho de exclamação para a gente não esquecer que é aqui que você tem que falar que essa situação é um problema, você tem que afirmar isso, tá? Eu sugiro sempre iniciar inserindo uma outra área do conhecimento, gosto bastante desse tipo de texto, e o Enem também gosta, que é aquele texto que traz aquela alusão histórica, uma alusão a um filme, um livro, uma série, aquilo que eu venho falando para vocês há algum tempo, que é muito legal e interessante, que demonstra realmente que você sabe conectar as questões, você consegue conectar uma situação filosófica com a realidade, você consegue conectar uma situação que aconteceu há milênios, anos atrás, com algo atual. É isso que o Enem quer, tá bom? Então, parágrafo de introdução, você tem que problematizar, ou seja, falar porque aquela situação é um problema na sociedade, afirmar isso. Nunca deixe nenhuma dúvida na introdução, tá? Porque isso acaba com a sua introdução, tem que ser concreta e direta. E inicie sempre inserindo outra área do conhecimento. Não sempre, né? Pode ter sim uma boa redação que não tenha isso, mas a dica é colocar sempre para ter uma chance maior, assim, de seu texto ser reconhecido como um texto que respeita o padrão sociocultural, que tem ali um repertório legal, beleza? Então, bora lá. Bom, continuando, né, sobre o que cada parágrafo deve ter, desenvolvimento. Primeiro parágrafo do desenvolvimento, você vai falar o porquê a situação é um problema. Você vai dar alguns exemplos de como essa situação aparece na sociedade, como a gente pode observar ela, e falar por que isso é um problema, né? Não adianta nada eu colocar, que nem eu falei para vocês várias vezes, não adianta você soltar uma situação ali, beleza, por mais que seja legal, por mais que seja verdade, que a gente perceba mesmo, mas por que aquela situação é um problema? A gente tem sempre que citar isso, tá? Tem que ficar muito claro, tudo na redação tem que ficar claro. Pensa lá o que eu falei no comecinho das nossas aulas, na primeira aula. Pensa sempre que tem uma criança de 5 anos que vai ler o seu texto. Tem que ser muito claro, tem que ser um adulto de 40 anos que entenda, uma criança de 5 anos que entenda, tá? Tem que ser algo bem direto. Bom, agora tem o segundo parágrafo, né? O que você impede, o que impede, aliás, né, o problema de ser resolvido? O que você percebe assim na sociedade que faz com que esse problema permaneça, por mais que ele seja um problema, e as pessoas reconheçam que ele é um problema, por que ele continua acontecendo, né? Como a gente vê a questão da fome no mundo, a gente sabe que é uma questão seríssima, né? E por que continua acontecendo isso? Por que tanta gente tem alimento de sobra, às vezes até desperdiça, e por que tem tanta gente por aí que não tem nada para comer, né? Então, assim, a gente sabe que é um problema, mas a gente tem que pensar o que impede isso de ser resolvido. E aqui, né, coloquei para vocês em vermelho, bem destacado para ninguém esquecer, que a gente nunca pode esquecer de juntar os parágrafos com conectivos, conectores, aqueles que eu apresentei para vocês na última aula, certo? Sempre usem conectivos, conectores na redação de vocês. Deixe o texto muito mais concreto, muito mais coerente, tá? Cria aquela sensação de que você está conseguindo conectar as ideias, e quanto mais conexão de ideias, mais compreensível fica o seu texto. Belezinha? Bom, no quarto parágrafo, que é o parágrafo de proposta de intervenção e conclusão de texto, a gente fala sobre o quê? Primeira coisa de tudo,
solucionar os problemas, né, ou os problemas que você apontou ao longo do seu texto. Professora, tem alguma quantidade de argumentos que eu tenho que colocar? Tem algum número pré-estabelecido? Não, não tem. Você pode colocar tanto um argumento, que eu não indico tanto, por quê? Porque eu acho que quanto mais você coloca, não é também para colocar uns 4, 5, um monte, né? Senão fica difícil de resolver em um texto de 30 linhas. Mas assim, eu acho que se você colocar uns 2 ou 3 no máximo do máximo, fica melhor. Por quê? Porque, por exemplo, você colocou uma situação só que digamos que aquela situação não ficou tão clara, não ficou tão. Por mais que você tenha explicado bem, ficou um pouco vazio, sabe? Deu aquele vazio. Então, assim, para não correr o risco de acontecer isso, de o texto ficar vazio, de ter essa sensação, o corretor ali na hora não conseguir ser persuadido, digamos assim, pela sua redação, se você tem um outro argumento, a chance aumenta de você conseguir realmente explicar bem isso, entendeu? Então, eu sempre colocava nas minhas redações dois argumentos, e assim, sempre foi muito legal isso para mim, eu sempre consegui organizar isso num texto de 30 linhas certinho, assim, gente, 30 linhas certinhas mesmo, tá? Não tenho medo de usar as linhas, beleza? Estão ali para ser usadas. Só que também não ultrapasse elas. Bom, então voltando aqui, solucionar o problema ou os problemas que você colocou, né? Que você apontou ao longo do texto. Sempre é bom focar isso também, tá, gente? Você tem que solucionar que problema? O problema que você apontou no texto. Não vá me solucionar um problema X para um texto Y, não vai falar assim, por exemplo, um texto sobre desperdício de alimentos, né? Uma redação sobre essa questão. Eu falei sobre o desperdício de alimentos em restaurantes, em bares, né? Como que eles jogam fora as frutas, enfim, as coisas, sendo que poderia usar aquilo para doação. É um exemplo, né? Só que aí vou lá na minha intervenção e eu resolvo o problema da fome na África. Sabe assim, tipo, uma coisa. Beleza, tá dentro do mesmo assunto, só que você resolveu uma coisa que não foi o que você falou durante o texto, então ficou errado. E também tá super errado por ser na África, né? Lembre-se sempre que a redação do Enem sempre vai cobrar o problema do Brasil, tá? A gente vai focar sempre no nosso país. Por mais que esse problema seja persistente em outros países, sempre é o foco do nosso país, beleza? Solucionar o problema de forma breve e detalhada, né? Breve, respondendo aquelas perguntinhas que eu sempre cito para vocês: quem, como, quando, aonde, a fim de quê, com agente interventor bem definido. Eu vi muita gente colocando uma ótima proposta nas últimas edições, só que aí chegava no agente e não tinha um agente. Era tipo, colocar, sei lá, mais o que nas escolas. Mas quem é que mexe com isso? Quem é que vai fazer essa questão? Vai ser o Ministério da Cultura? Vai ser o Ministério da Educação? Você tem que colocar sempre um agente ali, tá? Não tenho medo de usar esses agentes também. E é isso, beleza, gente? E concluir, como que eu faço minha conclusão, né? Concluir remetendo à introdução de forma conectiva, que é aquela questão que eu falo de ter esse circuito, né? Que é muito importante. Quando eu cito lá na minha introdução, falei sobre uma alusão a uma série que eu adoro e que casou muito bem com o tema ali. Beleza, citei a série. Eu vou chegar lá no fim da minha redação, o que eu vou fazer? Eu citei lá uma coisa que é problema na série, e aí eu citei no meu parágrafo, na minha proposta de intervenção, uma solução para aquele problema, que foi o que eu citei ao longo do texto, beleza? O que eu vou fazer? Eu vou pegar aquela questão que eu coloquei lá no início do texto e falar, com isso, né, com essas ações, com essas medidas tomadas, será possível solucionar o impasse, né, o problema, como que foi relatado na série tal, com a personagem tal, enfim. Assim, é dessa forma que você deve construir. Não é algo complicado, eu vi muitos alunos falando que tem dificuldade com isso, né? Até no questionário que eu mandei para vocês, no exercício de fixação. Eu sei que, assim, parece ser difícil, mas não é, gente. É realmente, assim, uma frase, uma linha, você já consegue remeter. Seguindo essas medidas, a gente vai ver que as situações como as que o filósofo tal apresentava na época vão conseguir ser solucionadas com mais facilidade, vão conseguir não se repetirem na sociedade, sabe assim? Pronto, acabou, você já remeteu a introdução dessa forma, tá bom? Bom, agora eu vou falar um pouquinho sobre estratégias argumentativas, né? Argumentação. Por causa e consequência, né? Você vai. Por que tal coisa acontece? Por quê? Beleza? Isso é raciocínio lógico, coisa simples que a gente sempre faz.
Explicar os motivos que levaram você a se posicionar dessa forma, né? E criar uma linha de raciocínio, porque assim, lembre-se sempre aquela coisa que eu falo para vocês têm que ser persuasivos. O corretor tem que ler a sua redação e por mais que ele tenha uma opinião diferente da sua, né? Ele tem que ler e falar, olha, bem que o que esse cara falou, por mais que seja diferente da minha opinião, faz sentido. Não pode ser aquela coisa assim, muito rasa também, tipo, eu sei que tá certo e é isso, entendeu? Mas assim, você tem que criar um raciocínio lógico, você tem que ser ali uma pessoa que vai convencer. Você pensa que você está convencendo alguém a comprar uma coisa, que você está convencendo alguém a acreditar naquilo, e é realmente isso que você tem que fazer na sua redação, tá bom? Mostrando como o problema se apresenta na sociedade e o que o causa, né? Que é aquilo que eu falei para vocês. Causa e consequências. Falar que esse aqui acontece por tal coisa, a fome acontece por tal motivo no mundo, no Brasil, né? E o que causa elas são... Tananã, tananã, ponto. Pronto. Um argumento pronto, beleza? Estratégias argumentativas. Exemplificação. Gente, usem sempre casos reais para defender o seu ponto de vista, tá? Para que o seu ponto de vista se mostre bom, se mostre coerente, precisa ser algo real, de conhecimento geral. Eu vi muita gente que, não nos textos de vocês, mas vi muita gente, assim, em notícias e tudo mais, que zeraram redação do Enem, zeraram redações até em outras universidades, e pelo que eu vejo, até o FUVEST e outras faculdades também não aceitam isso. Essa questão de você usar casos pessoais. Por exemplo, teve uma aluna que veio comentar comigo, né, que tinha uma situação que ela achava que aconteceu na família dela, logo na primeira redação, e ela me perguntou se ela poderia usar aquilo no texto. Gente, não pode. Por que não pode? Porque quando o corretor vai lá corrigir a sua redação, tudo que você colocar, notícia, dados estatísticos, até mesmo uma alusão a uma série, ele vai procurar e vai ver se é verdade, tá? Então, assim, pode acontecer de uma redação ou outra, uma coisa passar batida? Pode acontecer. Mas aí, você vai arriscar a sua nota? Você vai arriscar perder, né, o seu ano ali de Enem por conta disso? Não vai. Então, assim, sempre use casos de conhecimento público, porque o corretor sempre vai confirmar a veracidade de suas informações citadas para argumentar, tá bom? Tome muito cuidado com isso. Bom, e naquele questionário, né, naquele exercício que eu passei para vocês, muitas pessoas me falaram que a principal dúvida era sobre proposta de intervenção e sobre aqui, né, sobre a questão de iniciar o texto. Como que eu inicio o meu texto, professora? É a coisa mais difícil para mim. Eu fico muito tempo ali tentando surgir alguma ideia, uma palavra para começar e eu não sei. Eu trouxe aqui para vocês algumas formas de iniciar o texto, tá? Que eu acho que é bem legal e que é simples, não tem nada demais, não tem nenhum segredo, são coisas até que vocês podem usar como modelo para qualquer redação, modelo de redação coringa, tá? Bom, comparação entre o Brasil e outros países, realidade, ficção, através de música, filmes, etc. Passado e presente, aquela questão que eu falei, né? Coloca uma alusão ali no início do seu texto, já era, já dá uma introdução muito legal. Então, aqui eu trouxe uns exemplos, né? Né, não é uma invenção atual, ligando à alusão histórica, né? O fascismo, a ditadura militar, falar sobre alguma época, né, que a gente já viveu, não é uma invenção atual, que é uma alusão histórica. No filme ou no livro, tal, né, acontece tal coisa, você vai explicar o que acontece nesse filme, nesse livro. Já fora das telas, já fora da literatura, é uma realidade no Brasil, tá? Aí a gente pode colocar também, convivemos geralmente com consequências de, né, alguma coisa que aconteceu, alguma frase, enfim, qualquer coisa no Brasil. A música, filme, série que trata da... Você fala alguma coisa ali que acontece, se passa nessa música, nessa série, nesse filme, mostra uma realidade que é vivida no Brasil. Tá vendo, gente? Como que não é difícil, assim, assim, realmente a gente colocar ali um modelinho. Eu vou começar a trazer isso para vocês. Acho que até a próxima aula eu vou montar isso para vocês. Uma aula só de conectivos, assim, tipo, prontos, sabe? Como que você já entra ali com seu parágrafo de argumentação, como que você já entra com seu parágrafo de intervenção, porque eu acho que isso vai facilitar para vocês. E é uma forma até de vocês montarem o seu esqueleto de redação, o esqueleto que vocês vão usar para todo tipo de redação. Eu fazia muito isso nas minhas, sempre era o mesmo esqueleto. Se você pegar todas as minhas redações, você vai ver que sempre tem um padrãozinho ali, era o que eu seguia e sempre deu certo, era o que me ajudava a escrever de forma mais fácil, beleza?
Bom, gente, então a aula de hoje foi isso. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido o conteúdo, tá? Qualquer dúvida, WhatsApp, né? Vocês já sabem que eu estou lá. E é isso, tá? Muito obrigada. Estudem bastante. Eu, espero que vocês entendam bem a matéria. E qualquer dúvida, contem comigo, beleza, gente? E aqui eu coloquei, eu até estava esquecendo, coloquei essa lâmpada com algumas coisas que a gente pode pensar, né? Como ter uma ideia, né? Identificar, utilizar, adquirir, desenvolver, partilhar, feedbacks, né? Tudo que você tem na sua mente, você pode usar para construir um planejamento estratégico. Aí você atingir a sua meta do conhecimento, a sua meta de redação, no nosso caso, né? O que você quer chegar ali. Então, é realmente a gestão do seu conhecimento. Como que você vai organizar tudo isso dentro do seu cérebro para que você consiga ir evoluindo. Não só fazer por fazer, mas fazer para conseguir melhorar, tá bom? E é isso, gente. Obrigada, viu?